E se eu te dissesse que talvez tudo o que aprendemos sobre o começo do universo pode estar prestes a cair por terra? Uma tecnologia de última geração, o James Webb, virou a astronomia de cabeça para baixo e fez até vencedor do Nobel levantar um alerta. Talvez a gente esteja olhando para outro universo. Não é teoria da conspiração, é pura evidência científica jogada na nossa cara com imagens tão profundas que parecem ficção. O que esse telescópio está revelando faz qualquer manual de cosmologia parecer desatualizado. Galáxias maduras aparecendo cedo demais, elementos pesados onde ninguém imaginava, e dados que desafiam as explicações clássicas sobre o universo primordial. A cada nova descoberta, cresce a lista de perguntas sem resposta, e a possibilidade de uma revolução completa no nosso entendimento sobre a origem de tudo. Se você quer saber por que os maiores cientistas do mundo estão tão intrigados, e qual é o segredo por trás desse alerta bombástico do Nobel, fica comigo até o fim desse vídeo e já segue o canal para não ficar por fora de mais curiosidades sobre o cosmos. O que você vai ver agora é um universo tão misterioso, tão surpreendente, que talvez nem os livros mais ousados da ciência tenham se atrevido a prever. Quando se fala em explorar o universo primordial, o James Webb virou a grande referência mundial. Esse telescópio espacial, com seu espelho gigante de 6,5 metros e sensibilidade ao infravermelho, abriu uma janela que ninguém imaginava ser possível até pouco tempo atrás. Graças à sua posição estratégica em L2, longe da confusão terrestre, ele passou a capturar imagens infravermelhas profundas que mudaram a forma como a gente enxerga o cosmos. No meio desse turbilhão de descobertas, entra o nome de um vencedor do Nobel, especialista justamente em universo primordial e formação galáctica precoce. Esse cientista ganhou destaque ao trazer alertas contundentes sobre as novas observações feitas pelo James Webb. Para ele, algumas dessas imagens desafiam completamente o que a cosmologia padrão vinha defendendo, levantando a discussão sobre estarmos diante de um universo diferente do que a ciência imaginava. O impacto dessas falas ecoou rápido na comunidade científica e na mídia. Afinal, não é qualquer um que coloca em xeque décadas de teoria. Quando um vencedor do Nobel fala, o mundo para escutar, principalmente quando o assunto envolve galáxias primordiais, redshift elevado e possíveis revisões radicais nos modelos sobre a origem do universo. E é aqui que a nossa jornada começa. As imagens entregues pelo James Webb surpreenderam até os cientistas mais experientes. O telescópio detectou galáxias primordiais muito maduras, já bem organizadas e quimicamente ricas, em uma época em que, segundo a cosmologia padrão, isso simplesmente não deveria existir. Essas estruturas foram observadas em redshifts altíssimos, mostrando que o universo primordial era bem mais complexo do que o previsto pelos modelos tradicionais. A importância dessa descoberta está no fato de que, até então, acreditava-se que a formação galáctica precoce fosse um processo gradual e lento, marcado por fusões de pequenas estruturas ao longo de bilhões de anos. O James Webb virou esse cenário de cabeça para baixo, trazendo evidências de galáxias praticamente prontas quando o universo ainda era um bebê. Isso gerou uma onda de debate sobre desafios à cosmologia padrão, com especialistas questionando se não estaríamos diante de sinais de outro universo, ou pelo menos de uma física que ainda não entendemos direito. Essas descobertas não ficaram restritas ao mundo acadêmico, rapidamente viraram manchete e viralizaram em redes sociais, levantando discussões sobre o futuro da astronomia e o que realmente sabemos sobre a origem de tudo. A cada imagem infravermelha profunda, cresce o consenso de que temos muito a reaprender sobre galáxias primordiais, redshift e as primeiras páginas da história cósmica. E para visualizar esse impacto, nada melhor que um bom comparativo entre o que era esperado e o que foi observado. Se antes o modelo padrão da cosmologia parecia uma receita bem alinhada, o James Webb chegou para bagunçar a cozinha. O esperado era ver galáxias nascendo devagar, começando como pequenos aglomerados que iam se juntando com o tempo, meio como montar um quebra-cabeça peça por peça. Mas o que apareceu nas imagens infravermelhas profundas foi o oposto: galáxias maduras, compactas, quimicamente evoluídas e prontas muito antes do que se imaginava possível. Para deixar claro o contraste, basta comparar lado a lado. De um lado, o modelo CDM previa fusão gradual, estruturas desorganizadas e evolução lenta no universo primordial. Do outro, a realidade trazida pelo James Webb mostrou galáxias formadas rapidamente, com sinais de elementos pesados e organização que não bate com a teoria. Isso virou tema de diagramas, tabelas e apresentações mundo afora, todo mundo tentando entender onde o roteiro saiu do planejado. Esse choque de expectativas não é só uma questão de teoria, ele mexe com toda a base do que entendíamos como formação galáctica precoce. A cada novo dado, aumenta a sensação de que estamos diante de um universo mais estranho e surpreendente do que qualquer previsão anterior. E é nesse cenário que entra o alerta do Nobel, colocando ainda mais lenha na fogueira científica.
Quando um vencedor do Nobel resolve levantar a mão e pedir atenção, é porque vem coisa grande por aí. E foi exatamente isso que aconteceu diante das descobertas do James Webb. Esse cientista, com vasta experiência em universo primordial e desafios à cosmologia padrão, não hesitou em afirmar publicamente que talvez estejamos diante de outro universo, tamanha discrepância entre o que os modelos previam e o que foi observado. Essa frase viralizou, mexeu com a comunidade e virou referência em artigos, entrevistas e debates. O impacto do alerta foi imediato. Não se trata só de uma opinião, estamos falando de alguém que ajudou a construir os próprios pilares que agora estão sendo questionados. Para ele, as evidências das galáxias primordiais maduras, captadas em redshifts elevados, são tão contundentes que ignorá-las seria um erro. O alerta serviu para chacoalhar o ambiente acadêmico e abrir espaço para interpretações mais ousadas, mostrando que a ciência vive do desconforto de ter que recomeçar, quando necessário. Esse movimento abriu caminho para discussões sobre revisões profundas nos modelos atuais, hipóteses sobre física exótica e até sugestões de mudanças radicais na nossa compreensão do universo primordial. O Nobel trouxe à tona aquela velha máxima: quanto mais a gente descobre, mais perguntas aparecem. Mas para entender até onde esse alerta pode nos levar, é preciso mergulhar nos detalhes técnicos dessas descobertas. Para quem gosta de mergulhar nos detalhes, os achados do James Webb são um prato cheio. Entre as maiores surpresas estão as chamadas galáxias primordiais glutons, como a GLZ13 e a HEX, que apareceram com sinais químicos avançados e em estágios evolutivos que ninguém esperava tão cedo no universo. O telescópio conseguiu captar linhas de emissão de hélio 2, ReI, e detectar elementos pesados, como oxigênio e carbono, indicando que essas galáxias já passaram por processos de formação estelar muito sofisticados, quase como se tivessem pulado etapas na evolução cósmica. Outro ponto de destaque é o uso do redshift para calcular a idade dessas galáxias e mapear seu desenvolvimento. O James Webb utiliza fluxos espectrais, como o famoso Lima, para identificar exatamente em que ponto do tempo essas estruturas surgiram. Cada espectro é como um código de barras que revela composição química, idade, distância e até condições ambientais do universo primordial. É nessas análises minuciosas que os desafios à cosmologia padrão ficam ainda mais evidentes. Esses detalhes técnicos, que vão desde fórmulas matemáticas até fluxogramas de formação galáctica precoce, mostram que estamos só começando a decifrar esse novo cenário. A ciência agora corre atrás de explicações. Será que precisamos de física exótica, de ajustes nos modelos, ou será que existe uma peça fundamental faltando nesse quebra-cabeça cósmico? O que já ficou claro é que a próxima etapa dessa jornada promete ser ainda mais instigante. O que o James Webb já revelou é só o começo. As descobertas vêm impulsionando novas missões e projetos de telescópios ainda mais poderosos, como o ELT, o TMT e o Roman Telescope. Cada um desses equipamentos vai ajudar a olhar ainda mais fundo no universo primordial, buscar galáxias cada vez mais antigas e detalhar a química do cosmos em níveis inéditos. É um movimento que promete transformar não só a astronomia, mas toda a forma como pensamos o início do universo. A cosmologia padrão, baseada no modelo CDM, já começa a sentir a pressão dessas novidades. Se os dados do James Webb continuarem a desafiar as teorias antigas, talvez seja preciso ajustar conceitos, incluir física exótica ou até propor uma nova abordagem para entender a formação galáctica precoce. A ciência vive desse ciclo, descobre, questiona, se adapta e segue em frente, e dessa vez, com o universo primordial sendo decifrado imagem a imagem. O mais interessante é pensar no quanto isso tudo pode mudar nosso futuro. Com cada novo dado, cresce a chance de surgirem ideias inovadoras, teorias alternativas e, quem sabe, até soluções para enigmas antigos como a matéria escura e a energia escura. Uma coisa é certa, ninguém mais olha para o universo da mesma forma depois do James Webb. E a busca por respostas está só começando. Então, depois de tudo isso, fica a pergunta: será que realmente entendemos o universo ou estamos só arranhando a superfície de algo ainda mais misterioso? As imagens do James Webb e o alerta do vencedor do Nobel deixaram claro que o universo primordial é muito mais estranho e fascinante do que qualquer um poderia prever. Se os próximos anos trouxerem novas respostas, prepare-se, porque podem ser respostas que vão mexer com toda a ciência. A verdade é que estamos vivendo uma era de descobertas onde cada dado novo pode virar uma reviravolta. E talvez, pela primeira vez, a comunidade científica esteja mais aberta do que nunca a questionar antigas certezas e abraçar novas possibilidades. É nesse clima de incerteza e empolgação que surgem as melhores perguntas e, claro, as melhores discussões. E agora, eu quero saber o que você pensa. Essas descobertas são só o começo de uma revolução cósmica ou ainda tem muita surpresa pela frente?
Deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem ama astronomia e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização sobre o James Webb, universo primordial e todos os desafios à cosmologia padrão. Ativa o sininho, porque o próximo capítulo dessa história pode estar mais perto do que a gente imagina.